É uma forma muito interessante da gente perceber o porquê se fala tanto em a possibilidade de atentado contra o Bolsonaro. E por que que tanto se protege o Bolsonaro é esquecer a possibilidade do Bolsonaro sofrer um atentado e voltar um pouco na história e lembrar de como os Estados Unidos fizeram para modificar completamente os direitos dos cidadãos americanos. Antes daquele evento das Torres Gêmeas, o cidadão americano tinha uma proteção constitucional de não ter sua residência violada, de não ter o seu corpo violado. São coisas que existiam antes dos atentados e após os atentados, o presidente americano começou a trabalhar uma programação mental do povo americano a respeito de um grande perigo de terrorismo. Esse serviço de programação mental, esse processo de programação mental, serviu de justificativa para modificações constitucionais que criaram determinadas prerrogativas para o governo entrar na vida do cidadão. O Brasil elegeu o Bolsonaro por um certo anseio por liberdade, pela diminuição do Estado. E o que o Bolsonaro está entregando, na verdade, é um Estado cada vez maior. A finalidade dessa programação mental, que eu digo mais uma vez, não é criação do Bolsonaro, toda essa programação de publicidade, de controle ideológico, de bater em cima de assuntos como gêneros e religiosidade, tudo isso é utilizado em países árabes onde os Estados Unidos tomam o controle. Sempre funciona da mesma maneira. A finalidade de falar tanto em possibilidade de atentado é reduzir aos poucos os direitos individuais que temos previstos na Constituição. Por exemplo, hoje, uma pessoa não pode chegar e entrar na sua casa simplesmente porque ela acha que você está fazendo alguma coisa errada. Ela tem que esperar o mandato judicial, a menos que ela tenha certeza do tal flagrante delito. Você acabou de matar alguém, correu para sua casa e tudo bem, a polícia pode entrar na sua casa. Mas do nada, porque acham que tem um sniper ali para atirar no Bolsonaro, isso jamais. O que o Bolsonaro está tentando fazer, criando a possibilidade de um presidente brasileiro sofrer um atentado, é exatamente tirar os nossos direitos de não termos nossas casas invadidas, de não termos nossos escritórios invadidos sem o mandato judicial. A possibilidade do Bolsonaro sofrer um atentado ela é praticamente nula, Gisele, porque normalmente os atentados que acontecem ao redor do mundo são para derrubar os governos nacionalistas que se opõem ao entreguismo. A possibilidade de um atentado contra um governo de terceiro mundo vir de dentro desse próprio governo é praticamente impossível. Agora, imaginar que viria da esquerda um atentado contra o Bolsonaro seria dizer que a esquerda não estaria disposta a aceitar a democracia. Agora veja, Gisele, no momento que o Aécio Neves foi derrotado, a primeira coisa que ele fez foi pedir recontagem e a segunda foi levantar a população para derrubar a presidenta eleita. Ele não aceitou o resultado e fez um golpe de Estado no Brasil. A esquerda reagiu à eleição do Bolsonaro sem tocar na possibilidade das urnas terem sido fraudadas. Será que essa esquerda, que aceitou normalmente a eleição do Bolsonaro, seria mais perigosa do que a direita do Aécio Neves, que pediu recontagem, que causou um golpe de Estado no Brasil? A gente sabe que não há pertinência alguma em imaginar um atentado contra o Bolsonaro. Agora, imaginar um atentado contra o Bolsonaro vindo de algum político é ainda mais bizarro. Isso porque, infelizmente, os deputados brasileiros, eles estão tranquilos porque eles já estão eleitos, eles já estão com os mandatos deles garantidos. Se a gente tivesse no Brasil qualquer tipo de heroísmo da esquerda, esse heroísmo não seria para matar o Bolsonaro. Esse heroísmo seria para levantar pessoas para libertarem o Lula, porque o Lula liberto automaticamente derruba o Bolsonaro. Então imaginar a possibilidade do Bolsonaro sofrer um atentado no Brasil é uma atitude extremamente infantil. Por que ele repete isso? É porque ele acredita nisso? Porque a equipe de segurança dele acredita nisso? Óbvio que não. É uma programação mental. Com isso ele consegue duas coisas. De um lado, ele consegue
consegue manter o apoio da população que veio através do vitimismo. A gente sabe que o evento da facada trouxe o Bolsonaro para o coração de muitas pessoas que antes não suportavam o Bolsonaro. Agora ele precisa manter essa popularidade a qualquer custo, e uma das formas de manter essa popularidade é o vitimismo permanente. Eu estou sob constante ameaça, e as pessoas desesperadas, nossa, a esquerda quer matar o presidente. Por outro lado, ele consegue aos poucos reduzir o poder do poder judiciário e transformar o poder executivo em um superpoder. Digamos que agora, aos poucos, o poder executivo vai tomando as prerrogativas que eram do poder judiciário. Por exemplo, invadir a casa de uma pessoa no momento em que se desconfia que aquela pessoa esteja cometendo um crime. Assim, eles conseguem perseguir inimigos políticos. Por que eles miram nos políticos de esquerda? Porque eles querem atribuir à esquerda qualquer evento que venha acontecer. Eles, se decidirem derrubar prédios no Brasil e colocarem a culpa nos atentados, eles já ficaram falando durante mais de ano, por exemplo, que a esquerda estaria querendo matar o Bolsonaro. Se eles quiserem criar um factoide para fazer de conta que tentaram matar o Bolsonaro, a programação já está na cabeça das pessoas. E não pense você que isso não é uma coisa que eles tenham conhecimento, Gisele. É exatamente o que eles fizeram com o ex-presidente Lula. Eles ficaram durante anos criando uma programação mental na cabeça das pessoas que o Lula seria dono de um triplex, que o Lula teria cometido tais crimes, que o Lula seria uma pessoa extremamente milionária, para na hora que o Sérgio Moro recebesse aquela acusação, ele pudesse julgar e condenar o Lula, e o povo hoje dificilmente contesta a condenação do Lula. Porque ainda que na condenação esteja lá atos indetermináveis, na cabeça da população já existe uma programação mental que o Lula foi condenado pelo caso do triplex. Então, o que a gente vive hoje é tão somente uma programação mental de que a esquerda estaria a todo tempo tentando matar o Bolsonaro, para a partir daí o Bolsonaro reduzir os direitos de todos os cidadãos brasileiros, todos nós poderemos ter nossas casas invadidas, por exemplo, e a partir daí o Bolsonaro atribuir à esquerda qualquer tipo de evento no momento em que ele precisar de recuperar a popularidade. Olha, Bolsonaro está caindo, escândalos de corrupção, o povo não aguenta mais tanta miséria. Explodiu um carro ali que o Bolsonaro estaria dentro. Por sorte, o Bolsonaro se safou. Quem foi? Foi a esquerda. O Bolsonaro já está atrás da esquerda, tentando evitar que a esquerda cause um atentado contra o Bolsonaro. Há um ano agora aconteceu. Então vamos cair na real. Isso faz parte de toda essa grande dramaturgia que o Brasil está vivendo nesses últimos tempos.